Vou mostrar nesse vídeo para vocês como que a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro está sendo derretida dentro do campo conservadorista. E eu acho importante a gente continuar nessa pauta. O pessoal está cobrando de mim. Ô, João, fala sobre a questão, né, das eleições, daquela coisa do pianista e tal. Tem uma pesquisa que saiu aí que fala muito sobre isso. Nós vamos deixar para falar isso no próximo vídeo, talvez ainda hoje. Mas hoje eu quero continuar com essa novela mexicana que está tomando conta das redes sociais, que é o caso Michele com o Flávio Bolsonaro. E aí, como diz assim, é o levante das mulheres conservadoras, né? Existe aí uma espécie de uma rebelião, né? As mulheres estão se colocando dentro do contexto e falando: peraí, não é bem assim, não. Vamos ver um pouco. Aí eu vou trazer duas mulheres daqui que vai te dar um link legal. Vamos começar com uma mulher que é da esquerda, que é ligada aí né, à turma do STF, que tem informações privilegiadas sobre o esquema do Vorcaro, que é a Janaína não, que é a Dani Lima. Vamos ver o que, que ela fala sobre essa questão e é muito bom a gente pontuar sobre isso, tá certo? Vamos ver aqui, é esse aqui, ó, qual que é? É, é esse aqui, ó, vamos pontuar isso aqui primeiro, presta atenção. Essa festa já tinha sido notícia de bastidor em Brasília e, por óbvio, nas últimas 48 horas, com essa guerra aberta no clã Bolsonaro entre Michele e Flávio, dois filiados ao PL, dois herdeiros do bolsonarismo e, bom, ele pré-candidato e ela sempre cotada a um nome que poderia concorrer à presidência. O vídeo repostado por Michele Bolsonaro, que traz ali a inscrição "A Verdade de Jesus vai prevalecer", este vídeo de Antony Garotinho exagera nas cores, nos tons dessa farra produzida por Daniel Vorcaro, segundo eu consegui apurar ao longo desses 40 dias, com 3 fontes que estiveram nesta festa e mais 2 fontes que estavam em Nova York e acompanharam a convocatória de políticos e nomes influentes do mercado financeiro para esse converscote de Daniel Vorcaro, que durou pelo menos 3 dias. Quando ele aconteceu? O ano é 2024, onde? Em Nova York. Por quê? Havia um evento importante que reúne a elite empresarial e política do país nos Estados Unidos, a Brasil Week. Daniel Vorcaro, por óbvio, como a gente já sabe hoje, estava lá e quis produzir uma recepção de impacto, digamos assim, para autoridades selecionadas a dedo e também agentes influentes do mercado financeiro selecionados a dedo. Esta ficou sendo conhecida como a festa do astronauta, porque, como disse Antony Garotinho, sim, as mulheres que eram dançarinas e estavam espalhadas por um salão muito luxuoso na Quinta Avenida em Nova York, esta também é uma avenida muito famosa da cidade. Todas elas estavam com os rostos cobertos por um capacete de astronauta, mas não estavam nuas, segundo os relatos das 3 pessoas com as quais eu conversei que estavam nessa festa. Elas trajavam macacões prateados. Isso não tira o tom fetichista e misógino, eu diria, do evento produzido por Daniel Vorcaro. As mulheres eram sim paparicadas pelos convidados homens, que eram os únicos autorizados a ingressar no evento com aparelho celular. Todas as mulheres, funcionárias ou convidadas, a maioria gringas, eram obrigadas a deixar os aparelhos celulares do lado de fora do salão para poder ingressar no ambiente onde se desdobrava a festa. A festa foi regada a bebida muito cara, whisky só Macallan, 18 anos para cima, champanhe Dom Perignon, que é champanhe de verdade, um dos mais caros do mundo, para ficar em 2 exemplos. Nesta noite em que as minhas 3 fontes foram a esta festa, não havia qualquer pré-candidato à presidência da República entre os convidados. Eu corroborei essa informação com as fontes que são do mercado financeiro e da política, portanto são fontes de campos diversos. Bem, é claro que o Flávio não ia estar né, como dizer assim, no atacado, né? No atacado do, de uma festa dessa envolvendo todo o campo aí, né? Dos progressistas aí, da turma da esquerda, que o Vorcaro estava aí seduzindo, induzindo e colocando todos dentro do mesmo balaio para ficar refém desse sistema de poder que era o Banco Master, que bancava, né, com sua origem
no PT da Bahia, onde Jacques Wagner e o Rui Costa né, e a gente sabe quem mais, junto aí com Daniel Vorcaro e Augusto Lima, faziam né, esse modus operandi, né, de capturar autoridades públicas para torná-las reféns e aí filmar eles em eventos constrangedores que pudessem comprometer, né, a vida pessoal da pessoa, o lar da pessoa, e aí ela fica sob chantagem. É claro que o Eduardo Bolsonaro, quer dizer, o Flávio Bolsonaro não ia participar de uma festa assim tão abrangente, ainda mais em 2024, né? Agora, de 2025, aí vem aquela questão, a hora que ele começou a negociar com final de 2024, né, ele começou a negociar com a ideia do filme, começou a nascer em 2020, final de 2024, dezembro, e aí as negociatas com o Vorcaro começaram a acontecer em janeiro de 2025, né? E aí vieram as parcelas de fevereiro, março, abril, maio. Essas parcelas somaram ao todo 61 milhões de reais. E isso aí, para chegar no, né, no financiamento do banco, do filme, teve que passar por um acerto assim, olha, o Flávio tinha que ceder alguma coisa. O que, que o Flávio tinha para oferecer para o Vorcaro? Ah, eu vou oferecer lucro para você no filme, né? Aí você pergunta assim, peraí, mas o Banco Master, o Vorcaro, usava o Banco Master para fazer lucro ou para fazer jogo político, lobby político, né? Cooptação de autoridades? Qual que era o interesse do Banco Master, do Vorcaro, um partido, né, que nasceu na origem do PT da Bahia, em financiar um projeto do filme de Bolsonaro? Nenhum. Ah, e lucro? Nenhum. Tá certo? Tanto que aí o Banco Master quebrou. Né? Quebrou. Então, o Banco Master foi usado para fazer política, para fazer poder. E aí capturar, né, o filho do Bolsonaro, né, o número um, seria uma estratégia assim excelente para poder, né, consolidar o projeto de poder. Então, conseguir colocar o, o Flávio numa situação constrangedora, né, não nessa festa dos astronautas, né, mas numa outra festa privê, uma coisa mais reservada e tal, e pronto. E aí a Michelle, quando começa a colocar isso, né? Porque tem a Polícia Federal que foi em cima, pegou o celular do Vorcaro, são 8 celulares, achou as conversas do celular do Vorcaro. Quer dizer, o celular que tinha contato direto com o Flávio, né? Foi desvendado pela Polícia Federal. Então, é possível sim que a Polícia Federal tenha encontrado alguma coisa que comprometa Flávio. E aí o Flávio está fazendo o jogo da esquerda. Por quê? Porque ele está refém. E aí a direita entendeu isso, né? O campo conservador entendeu isso. Olha, o Flávio foi capturado, né? Agora a gente tem que, vamos dizer assim, sacrificar a candidatura do Flávio. Essa é a ideia, né? Isso é que está sendo colocado. E a Michelle, na ordem sucessória, aí é que está mais perto de ser a candidata do campo conservador. Isso aí não resta a menor dúvida para ninguém, né? E aí, vamos ver agora a fala da Daniela de novo. A Daniela é violenta, né? Olha, eu tenho 3 contatos de pessoas que estiveram na festa. Lógico, a Daniela é a porta-voz da turma do STF. É a porta-voz desse poder, entendeu? E diz, olha, ele não esteve lá. Tá certo, não esteve. Então, é uma forma de tentar aliviar para o Flávio. A Daniela está julgando o time do Flávio quando ela fala isso. Assim, ó, não tem nada, gente. Pode levar o Flávio para a campanha que não tem nada. Aí a Michelle pontua, falou: olha, pera aí que o negócio não é bem assim. E aí a Dani vai lá e fala: olha, a Michelle ainda tem algo, né, que é para reservado. Presta atenção. Se a gente conseguisse chegar no vídeo da Michelle, no final do vídeo da Michelle, ela diz o seguinte: eu disse quase tudo o que eu tinha para dizer, o que eu queria dizer. Mas por enquanto tá bom, né? A verdade é que liberta. Ela legenda o vídeo inteiro, como a Denise explicou, tem um trabalho forte aí junto à comunidade surdo-muda, né?
E ela legenda, e na hora que ela vai legendar esta frase, ela coloca o quase de eu disse quase tudo em letras maiúsculas. Diferentemente de como estão todas as outras legendas da frase. Isso é um recado. De onde veio o arsenal que ela preparou para essas publicações, tem mais. E pode ajudar a entender a mudança repentina de tom de Flávio Bolsonaro, de um quase deboche para um desabafo poderosíssimo, para um pedido de desculpas com uma série de acenos, inclusive a eleitorados que ela mirou, evangélicos e mulheres, né? Com aí um pedido para que ela se some à campanha, pedido público. Isso pode ajudar a entender. O quase tudo que ela disse guarda uma mensagem em si. Ela tem mais o que falar. Bem, agora a gente vai entrar numa outra, né? Hoje é o protagonismo das mulheres aqui, viu, gente? Vocês podem ficar certo que só mulher que vai falar aqui, com exceção do presidente da CCI, que sou eu aqui, o João Paulo Guimarães, né? Aliás, essa é a Comissão Cidadã de Inquérito. A gente vai nos dias aqui, viu, gente? Ó, já é o 1023, né? Vídeo da nossa comissão. E eu falo aqui direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, e Minas é um estado de espírito. Vocês sabem que nós estamos falando isso aqui há muito tempo, tá certo? Já deixando a chave Pix, jpnoticias.gmail.com, que é onde a gente sobrevive. A gente não sobrevive na monetização do YouTube. Com certeza, gente, pelo número de visualizações que a gente não sobrevive. A gente é mantido pelos membros da comissão, porque a nossa proposta não é ficar aí, né, fazendo malabarismo, né, midiático, não. Nossa capacidade é fazer uma análise para um grupo seleto de pessoas. Então vamos agora analisar como é que chama? Aquela menina, esqueço o nome dela, Janaína Pascoal. A Janaína Pascoal é outra pessoa que foi uma figura política muito importante contemporaneamente, né? Foi responsável pelo impeachment da Dilma, né? Ela teve uma participação importante naquela época. Depois foi a mulher mais votada lá né, em São Paulo, né? Só que ela é muito independente. Ela é mulher mesmo, ela se posiciona, é uma mulher que entende de lei, não é uma mulher vaidosa, aquela coisa toda não, mas é uma liderança feminina forte. E olha que ela está tentando sair candidata, né, ao Senado lá por São Paulo e não acha vaga em lugar nenhum. Nenhum partido quer abrir legenda para ela. Por quê? Porque ela é uma mulher independente. Agora a gente precisa ouvir um pouco da Janaína Pascoal falando sobre esse episódio. Vamos lá. Inclusive, ela está no partido do PP, né, o Partido Progressista, que é o partido do Ciro Nogueira, que está aí, né, navegando livre e solto aí, né? E ela é crítica, ela pede o afastamento do Ciro Nogueira do partido, ou da presidência. Ele não pode ficar na presidência, não. Vamos ver ela falando sobre essa questão do Flávio, né? Acompanhe. Eu não acredito que a direita tenha chance de ganhar com o Flávio Bolsonaro. E eu creio que seja esse o movimento da Michelle, né? Nós estamos, assim, já chegando naquele momento em que fica quase que impossível trocar o candidato, né? O potencial candidato. O Flávio vai ao segundo turno. Eu acho pouquíssimas chances dele não passar para o segundo turno, se ele seguir candidato. Mas ele não ganha do Lula. Não ganha. Em especial, né, se seguir nesse caminho de querer pegar um vice muito próximo ali do bolsonarismo ou uma pessoa completamente desconhecida do grande público. Eles têm muita dificuldade de fazer alianças, de buscar apoios. Então, quando eu digo que Michelle está fazendo ali um grito de socorro, a minha percepção é a seguinte: nós estamos chegando num momento em que é tudo ou nada. Então, nós teríamos que efetivamente tentar conscientizar o ex-presidente Bolsonaro, o próprio Flávio Bolsonaro, de que o ideal seria ele concorrer ao Senado e nós construirmos uma candidatura com menos rejeição.
Porque o bolsonarismo, ele é fiel, mas ele não elege, né? Ele não elege. E o que eu mais ouço de pessoas de centro-direita é o seguinte: no segundo turno eu vou viajar, eu não vou votar, porque eu não quero colocar minha digital nisso, entendem? Então, assim, eu realmente estou muito preocupada, né? E quando nós olhamos, veja, já é difícil ele ganhar, né? Ele vai para o segundo turno, mas já é difícil ele ganhar. Aí, quando nós percebemos os movimentos absurdos que o entorno dele vem fazendo, né? E ele próprio, aí fica mais difícil, né? Ontem todo mundo se chocou com aquele neto de ditador, né? Que se refugiou no exterior e fica arrumando confusão para quem está aqui enfrentando a marimba, né? Aquele neto de ditador abre um cartaz dizendo que mulher nenhuma sabe votar, né, que a mulher só vota corretamente quando acompanha o marido, sendo que nós sabemos que as mulheres são a maior parte do eleitorado, que muitas mulheres vivem sós, sustentam e lideram seus lares sós. Então, assim, é um desmerecimento da maioria do eleitorado. O que eles querem com isso? Eles querem o quê? Então, assim, é revoltante, dá nojo, entende? Dá nojo dessa gente. Quem é que tem vontade de apoiar um negócio desse? E cadê o pré-candidato vindo a público desautorizar o neto de ditador? Cadê? Então, assim, que mulher que quer apoiar? Nós temos a dona Michele sendo colocada embaixo do chinelo, as pessoas dizendo que ela tem que fazer o que o marido manda. Desculpa, não é assim, né? Um casal debate, conversa, reflete, né? Constrói junto. Não é assim. E o que estão fazendo com a senadora Damares? Que agora estão acusando a mulher, né, de comportamentos sexuais inadequados, criticando a libido da mulher. Que diabo é isso aí? Como é que eles querem que as mulheres tenham vontade de apoiar o pré-candidato deles? E outra, eles querem ter uma mulher como vice, mas uma mulher que se submeta nessa perspectiva, né? Que fique ali como um vaso para dizer que tem mulher na chapa. Só que, assim, esse tipo de mulher não vai somar voto. Não soma voto. Não adianta, com todo respeito às deputadas, não adianta colocar Zanata como vice de Flávio, não adianta colocar Bia como vice de Flávio, né? Não adianta colocar essa economista, que pode até ser ministra, mas que ninguém... Quantos votos essa economista vai trazer para a chapa, meu Deus? Nós precisamos de pessoas que passem a segurança de que, se Deus me livre e guarde, o presidente eleito morrer, tem condições de coordenar o país. E que, nesse momento de eleição, tragam votos de outro espectro. Porque o bolsonarismo sozinho não elege. Impede outro de ser eleito, mas não elege. Elas estão descontroladas. As mulheres estão realmente se posicionando dentro do campo da direita. E quando você vê ela se referindo aos ataques que Michele está sofrendo, aos ataques que Damares está sofrendo, gente, é a mesma coisa do 8 de janeiro. É a milícia digital da esquerda, porque tem uma esquerda progressista que tenta se aproximar, né, do espaço que é do bolsonarismo, que tomou esse espaço, né, do antigo, do tucanato, daquela turma toda, entendeu? E aí o que acontece? Esse negócio aqui. O, o Flávio foi capturado por esse pessoal. E aí esse pessoal está colocando o Flávio para poder trabalhar essas alianças que vai colocar esse antigo pessoal que ficava à esquerda, à direita do PT, mas que não era totalmente conservador, entendeu? Essa turma que está pressionando e que está capturando o Flávio para poder fazer
se colocar dentro do espaço, para entrar no espaço do bolsonarismo. Só que o campo conservador percebeu que o Flávio tinha sido capturado, e o Flávio ficou refém disso, né? E aí, esses comentários que vocês estão vendo aí, detonando a Michelle, detonando a, a, a Damares Alves, não é a turma dos conservadores mesmo, porque essa aí é a turma que está segurando o Flávio para poder deixar que essa turma do Tucanato, né, entre de novo nesse espectro, para anular o Flávio, entendeu? Essa aliança do Ceará, por exemplo, né, a Michelle falou, não, o Ciro não dá. No primeiro turno não dá. Ele é um desafeto da família Bolsonaro, é um cara que chamava o meu marido de assassino, sei lá o quê, aquela coisa toda. Foi sim um homem perigosíssimo para o campo conservador, é uma ameaça para o campo conservador, lógico. E o Flávio não tem autonomia para tirar o apoio do PL do Ceará, então o Flávio está refém dos tucanos, porque lá o Ciro é o candidato do PSDB. Você está entendendo como é que está o negócio? Agora vamos entrar no campo de Minas. Depois eu vou entrar no campo de São João del Rei. Porque Minas sempre teve um protagonismo muito grande nesse contexto. Com essa questão da Michelle se colocando anti-Flávio, né, ela tem uma proximidade com o Zema. O caso do Ceará, quando teve um encontro lá no Ceará, que a Michelle esteve lá, ela foi com quem? Ela foi com o Zema para levar o Girão. Para falar, não, olha, estou aqui com o governador Zema e nós vamos apoiar o Girão. O PL tem que fechar com o Girão. Tem que fechar com o Novo. E quem estava lá? O pré-candidato a presidente do Novo, que era o Zema. Com essa questão do Banco Master e o envolvimento do Flávio nesse episódio, né, com o financiamento é válido, é um projeto econômico, financeiro, que dá lucro, tudo bem, né? O Flávio tem isso como meta. Mas o Banco Master não tem esse interesse no filme do Bolsonaro. O Master não tem interesse em ter lucro, ele tem interesse em fazer política, em fazer esses converscote aí, fazer essas festas astronautas para quê? Para capturar lideranças políticas. Então, quando o Flávio se aproxima do Vorcaro para conseguir esse financiamento, continuo dizendo, o financiamento está tudo certinho, não tem nada contra o financiamento. Mas a imagem do Flávio começou a ser desgastada com essa aproximação e com essa possível revelação dele sendo capturado numa cena que pode tirar ele do campo conservador e destruir a candidatura dele. Está aí a Michelle chamando a atenção para isso. Se afastou, Flávio, do Zema. Fico aqui com relação a isso. A gente foi crítico ao Zema. Não contra a pessoa do Zema, não contra o caráter do Zema. A gente sempre separou isso. Olha, a gente falou que ele estava se aproximando de Kassab. O fato de se aproximar de Kassab. Está dando mal conta aqui, gente. Desculpa aí que aqui é tudo precário, viu? Gente, melhora os Pix aqui para a gente poder melhorar nossos equipamentos. Está tudo difícil aqui já. Está dando um ruído aqui, né? Vou ter que trocar esse fone de ouvido. Tá, mas vamos lá. Vou até tirar isso aqui. Complicar, pera. Não precisa me ouvir, não. Vamos ver se vai dar certo. Pronto. Vou continuar falando aqui. Se vocês estão ouvindo, tá bom. Tá certo? Depois eu chego aqui se está tudo bem. Então o Zema voltou para o contexto político, porque foi o primeiro a se afastar do Flávio, né? E quando ele se afasta do Flávio, ele recebeu muita crítica do campo conservador. Falou, peraí, você está atacando o Flávio porque o Flávio fechou um negócio para fazer um filme do pai dele, aquela coisa toda, o filme é bom, a proposta é boa, o pai dele merece, né? Não tem nada de errado com a proposta do filme, é cultura, é projeto cultural, tudo bem.
Mas quando o Flávio pode estar ter o risco de ter sido capturado dentro desse contexto, né, dos princípios, dos valores que o conservadorismo defende, isso inviabiliza o Flávio também desse campo conservadorismo, tá certo? E aí o Zema, como está muito próximo da Michelle, né, e foi o primeiro a se distanciar, o Zema se preservou disso com antecedência. A gente bateu no Zema aqui. Essa aproximação do Zema com o Kassab ainda é uma coisa que está nos incomodando. Agora, o Kassab se escola do Zema e se coloca como pré-candidato a vice do Caiado. Ou seja, o Zema percebeu, olha, Kassab não é bem visto no campo conservador. Então, se você quiser espaço, distancia do Kassab. Porque em Minas, né, o Kassab tomou conta do governo do Zema. Porque o vice do Zema saiu candidato a presidente e ele foi para o partido do Kassab. Então, o Kassab hoje está mandando no governo de Minas. É assim que eu entendo. Tá certo? Então, essa vinculação do Zema com o Kassab deixa os conservadores com o pé atrás, porque o Kassab é do sistema, como a gente entende. Né? Uma das dificuldades de fazer com que o Tarcísio emplacasse o seu candidato ao governo de São Paulo, que era o rapazinho lá, né, o Nunes, foi a ligação do Kassab estar dentro do governo do Tarcísio. Né? E aí tinha essa coisa do Pablo Marçal, que queria também ser candidato e entrar no campo da direita. E quem estava patrocinando o Pablo Marçal é essa turma, né, dos antigos, da turma que está ligada ao Kassab, aos tucanos. Né? E o Ciro Nogueira estava fazendo, né, forcinha para o pessoal, para o bolsonarismo aderir ao Pablo Marçal. Tá certo? Que é onde a turma tenta entrar nesse campo conservador, que hoje eles dominam, né, o contexto dessa oposição, né, ao PT. E aí você tem esse problema. Já que o Zema, né, está se distanciando do Kassab e tem essa proximidade com a Michelle, e foi o primeiro a se distanciar do Flávio, ele volta ao protagonismo. Não para ser o candidato a presidente, mas para uma possível vice com a Michelle. Entendeu? Porque Minas ainda não se definiu, Minas está suspenso. E Minas é um grande protagonista nesse processo todo. A gente sabe disso. Né? O Zema está aí como um coringa. Né? Ele está aí, olha, eu vou para cá, vou para lá. E aí a turma do Novo pode segurar o Zema. Porque o Zema estava sendo rejeitado pelo próprio Novo, né? Por ter sido assim um pouco agressivo com relação à candidatura do Flávio. Mas como agora o Flávio está sendo queimado pelo próprio campo conservador, inclusive você tem o Paulo Figueiredo, né, que é muito próximo, né, do irmão do Flávio, né, que é o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, que é próximo à Casa Branca, que é ligado ao governo americano, né, ajudando a o Flávio. Como diz assim, fazendo um antagonismo com as mulheres conservadoras. Entendeu? E aí, como ele é muito próximo do Flávio, ele também está julgando o Flávio na fogueira. Ou seja, o Flávio está sendo praticamente inviabilizado como candidato. Mas o Flávio é o filho do Bolsonaro. Tem que ser tratado com o maior cuidado. Né? Por quê? Porque é um ativo muito grande, né, do campo bolsonarista. Embora talvez ele tenha perdido o seu carimbo de conservador. Né? Por quê? Porque pulou a cerca, né? Deixou a coisa acontecer. Não estou falando que isso aconteceu, mas é o que está colocado. Tá certo? E ele ficou refém do sistema. Né? Pode ser que aí, quer dizer, a Michelle foi responsável para fazer esse contraponto. Por quê? Porque é difícil para o pai, né, ter que tirar o filho do jogo, porque o pai tinha essa aposta: olha, você vai ser meu herdeiro, né? Mas como não se trata de uma disputa, né,
aqui não é nenhum. É, é uma república, não é como é que se fala? Reinado, né? Não é. Esqueço o nome, gente. Não é monarquia. Então você não consegue passar o trono assim, de forma instantânea, né? Ah, porque é meu filho, eu vou passar o trono para ele. Não. A pessoa tem que conquistar esse espaço, né? E o Flávio não está conseguindo conquistar. Aliás, ele, em vez de problema dentro do partido, não, ele foi lá para a Argentina, colar no Milei, para ver se ele consegue, né, descolar do problema. Mas o problema não está lá na Argentina, o problema está dentro né, do conservadorismo. É ali que ele está perdendo o seu espaço. Entendeu? E nós estamos assim, né, há um mês da convenção, as coisas todas. E aí, meu amigo, o Flávio está sendo desidratado dentro do partido. E isso é um problema para esse campo, né, que era a turma do PSDB, que estava tendo ele como refém. E aí você põe, olha, o Alexandre de Moraes tinha interesse na candidatura do Flávio, né, o Gilmar Mendes tinha interesse na candidatura do Flávio, o Paulo Gonet, essa turma toda, né? O Alckmin tinha interesse na candidatura do Flávio, por quê? Porque o Flávio amarrado, ele ia deixar com que esse pessoal que tenta navegar dentro do plano da direita recupere o seu espaço, amarrando o Flávio. Falou assim, Flávio, você não vai apitar nada lá no Ceará. Vai ser o Ciro e pronto. O PL vai fechar com o Ciro. E ele é amarrado. Entendeu? Quando a Michelle levanta a bola, assim, não, tira o Flávio, porque o Flávio já está vendido. E nós temos que salvar o campo conservador. E eu tenho que ajudar a libertar os presos políticos do 8 de janeiro. E eu tenho que ajudar a tirar essa injustiça contra meu marido. E o Flávio está inviabilizado para fazer isso. Então, a única alternativa que sobrou é a própria Michelle, que ganha espaço, que tem presença forte no campo conservador, por ser primeiro a ex-primeira-dama, a pessoa que está próxima do Bolsonaro e ao núcleo familiar que está ali constituído. Né? É uma liderança fortíssima, que ninguém discute isso. E outra coisa, é uma mulher. Né? Bater numa mulher, aí vai para misoginia. E aí, essa turma do PT vai ficar meio com a mão amarrada. Como é que eu vou bater na Michelle? Como é que eu vou fazer misoginia contra a Michelle? Né? Uma mulher dedicada ao marido, dedicada à família, né? Que está ali vivendo um drama de perseguição do seu marido, da maior liderança do Brasil dos últimos tempos. Como é que você vai colocar a Michelle nessa situação? Agora eu vou para o campo de São João del Rei, tá certo? Aqui em São João del Rei, que é a terra da liberdade, é onde eu moro, né? Aí eu fiz algumas umas sondadas por aqui. Por exemplo, tem uma menina aqui, né, que teve um papel importante na consolidação do PL Mulher, teve com a Michelle, fizeram muito, muito material de propaganda aqui, de construir o PL Mulher aqui em São João del Rei, né? E ela saiu candidata a vereadora, teve, né, uma presença muito forte, só que ela desentendeu com a administração aqui, que o PL aqui ganhou. E ela se descolou do PL. Né? Isso durante a campanha mesmo. Né? Se descolou do PL e se descolou da administração. E não ganhou nem nada. E passou a quase ser uma oposição, né, ao PL aqui da Prefeitura de São João del Rei. É uma pessoa, gente boa pra caramba, gosto dela como pessoa. Né? E eu estive com ela perguntando para ela assim: olha aqui, o que você acha disso? Você já do PL Mulher? Ela falou: não estou no PL Mulher, mas eu saí do PSDB, eu saí do movimento, saí da administração, rompi com a administração e tal. Né? Eu falei: mas peraí, mas e a sua opinião sobre a questão da Michelle? Ah, não muda nada para mim, não muda nada para mim. Eu acho que a gente tem que pensar em tirar o PT, e aí o Flávio é o nome. Esse negócio aí, essa coisa aí, estão fazendo muito barulho em cima dessa questão. Aí eu falei: talvez seja por isso que ela se distanciou né, da administração do PL aqui de São João del Rei. Porque ela não vê problema nisso, não. E eu acho que as mulheres conservadoras vê problema nisso. Né? Aí outra coisa, tem um amigo meu aqui que é muito, muito chegado, a gente é conhecido, a gente é amigo, mas ele é do MDB, né? E ele já foi vereador aqui do MDB, a gente tem um relacionamento muito bom, só que ele detesta os Bolsonaro. Ele é MDB e vota no Lula, mas ele não é Lula, sabe? Ele fala assim: não,
Eu vou no Lula porque eu não aguento os Bolsonaro, a família Bolsonaro, sei lá o quê, o Flávio, né, os irmãos, o pai e tal. E aí, meu amigo, ele às vezes posta, a gente tem um perfil no Facebook lá, né? E eles às vezes vai lá e posta, e ele é chato. Ele posta mesmo aquelas coisas metendo pau, né, no campo da direita. Mas aí eu encontrei com ele, não sei se foi ontem ou anteontem, lá no centro, e aí mexeu comigo, mexeu com ele, falou assim, ó, você deve estar feliz agora, né? Porque a Michelle tá batendo no filho do Bolsonaro. Rapaz, eu fiquei surpreso com o que ele falou comigo. Ele falou assim, eu tô falando para você, rapaz, é aqui, e ó, se a Michelle sair candidata, eu voto na Michelle. O cara que ficava enchendo o saco aqui na nossa rede social, entendeu? Batendo na turma da direita, dizendo que vota no Lula e papapá defendendo o Lula, mas não é que ele era Lula, entendeu? Olha o grau do impacto que está sendo esse movimento. E se ele falar que é mentira, eu coloco ele no fogo, porque ele falou isso comigo, e eu não sou de julgar, entendeu? Então, esse vídeo deve dar uma circulada boa aqui em São João do Rei, porque são pessoas públicas aqui, né? E deve circular em Minas também, porque João Paulo está revendo a posição do Zema dentro do contexto. Pode ser que o Zema, né, se recoloque dentro do campo conservador e passe a ser uma opção de vice para Michele, porque é Minas. E ele está aí como uma coringa. Olha, quem que é o vice do Zema? Não tem. O Zema está sozinho aí nesse projeto. Está descolando do Kassab. E quem sabe o Zema vai ser a aliança, né, do Novo com o PL, que já estava lá no embrulho lá do Ceará, levando o Girão para lá. Então, e foi o primeiro a se descolar do Flávio. Então, as coisas estão começando a tomar uma nova configuração que a gente não pode ignorar aqui no campo da Comissão Cidadã de Inquérito. E a minha proposta é trazer esse debate para vocês, tá certo? Então tá bom, se você gostou desse vídeo, por favor, ajude a comentar, ajude a compartilhar. E se você não é inscrito no canal da TV Del Rey, se inscreva. A gente está perto de chegar em 90 mil. É muito pouco para quem quer ser, né, uma comissão que vai trabalhar o Brasil inteiro no campo né, da moralidade, né, da decência. Trazer o Brasil para a decência, porque essa disputa é essa. Não é uma disputa de esquerda e direita, é uma disputa do Brasil decente contra o Brasil indecente. Uma disputa de recuperar valores contra uma disputa de ignorar valores. Isso é o que está em jogo. E outra coisa, agora se tornou também uma guerra de sexo. É as mulheres tomando espaço que é delas para confrontar com os homens que querem subjugá-las. Esse é o maior debate que está em torno disso. Então, não deixe de continuar acompanhando a Comissão Cidadã de Inquérito. Na frente, talvez no próximo vídeo, talvez hoje ainda, eu falo sobre aquilo que eu já prometi para os membros da comissão, que é uma tal pesquisa que está rolando aí e está trazendo a questão dos pianistas, né, que colocaram a cabeça deles de fora. Mas eu volto ainda hoje, se Deus quiser. Um abraço, fique com Deus.